Bom, nosso curso de especialização na Carta aos Romanos, estamos voltando aqui, tá? Para a última parte da nossa aula nesta noite. Vou continuar lendo aqui. Na igreja de Corinto, desenvolveram-se abundantemente os carismas. Antes de tudo, o dom das línguas e o dom da profecia. Isto evidencia que os carismas estão em estreita relação com o Espírito Santo e são considerados como atividade do Espírito presente na comunidade. Estes chamam-se dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 11. Oportunidade maravilhosa para a gente abrir aqui a palavra de Deus. Deixa eu inclusive usar aqui a Bíblia de Jerusalém para saber como é que o tradutor trouxe para nós aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Bíblia de Jerusalém. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância, tá bem? Então a Bíblia de Jerusalém fala que são dons do Espírito. Vamos aqui para a tradução revista e corrigida, que é aquela que a gente usa com mais frequência. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Veja só, a Bíblia de Jerusalém fala que são os dons do Espírito e aqui nós temos dons espirituais na revista e corrigida. Eles eram abundantes, tá bem? E a estreita relação entre os seus dons, chamados de carisma, e a sua pessoa, tá bom? Quer dizer, ele veio com todas as suas virtudes do céu, veio com todas as virtudes. E chamam-se dons espirituais. Fala-se no Espírito de Deus, 12:3. Vamos lá. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. O que acontece? O apóstolo Paulo está vivendo dentro do contexto do Império Romano. Quem que é declarado Senhor no Império Romano? César. César é o Senhor, César é o Quírios. Agora vem o Evangelho. E o Evangelho vai dizer, não é César que é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Mas é um tempo em que as autoridades romanas, elas olham, ouvem e falam, quem que é o César? Quem que é o Senhor? Jesus é o Senhor, não é o César? Leva-se o cristão diante do tribunal e faz com que ele amaldiçoe o Senhor Jesus diante da estátua de César, dizendo, Jesus é anátema, uma espécie de maldição que se lança sobre o Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo fala, não, o Espírito Santo jamais vai falar contra Cristo. O Espírito Santo jamais vai amaldiçoar o nome de Jesus como os judeus faziam, tá? Os judeus lançavam maldições sobre os cristãos, maldições sobre Cristo. Paulo diz, não, quem tem o Espírito de Deus não vai lançar maldições contra o Senhor Jesus, perseguir a igreja de Deus, falar contra o Senhor Jesus. Vamos lembrar daquele episódio, meus irmãos, em que os discípulos encontraram um homem expulsando demônios e o proibiram. Cristo falou, não o proibais. Sabe por quê? Porque quem conosco não espalha, ajunta. Tá? A gente tem que lembrar disso daí. Eu quero saber se o Espírito Santo está naquela igreja, quero saber se o Espírito Santo está naquele movimento, quero saber se o Espírito Santo está naquela pessoa. Como que eu vou saber? Você tem que estreitar as relações com a pessoa, meus irmãos. Você tem que estreitar as relações com aquela igreja, com aquela denominação. Você tem tanta curiosidade em saber se o Espírito Santo está ou não naquela denominação, naquela igreja, naquele movimento, ou com aquela pessoa, você não pode fazer isso à distância. Vai ter que participar, vai ter que entrar lá, para saber experimentar, receber o testemunho no coração. Se você tem o Espírito Santo, ele vai testemunhar. Ah, mas eu tenho medo de ir lá e me contaminar. Então fica na sua, fica de boa.
Você não tem coragem, mas tem coragem para falar contra? Então tem que falar com convicção, certeza e experiência, meus irmãos. Conhecimento de causa, tá bem? Então, os carismas são variados, mas o Espírito que os concede é um só. 12:4 está escrito aqui, tá bem? 12:4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então não confundir. Deus não tem um Espírito Santo para cada crente, meus irmãos. É um Espírito só para todos os crentes. Os dons são diferentes, mas a pessoa é uma só. É a que estava em Isaías, Ezequiel, João Batista, Jesus, Paulo e você. Bem? Então é o mesmo Espírito. É aquele que desceu em Pentecostes e não voltou mais. Está com a gente por aqui. Que envia os missionários, que levanta os pregadores, que exorta a igreja, que converte o pecador, que aplica o sangue de Jesus Cristo. É um só o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus por isso. Glória a Deus, meus irmãos. Eles constituem manifestação do Espírito. São concedidos por Ele, segundo o mesmo Espírito nele. Todos os carismas são produzidos pelo mesmo e único Espírito que distribui a cada um seus próprios dons conforme lhe agrada. 12:11. Vamos ler aqui. 12:11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso aqui é importante falar agora para os irmãos, tá? E para as irmãs. O que você falou antes não era importante? Era importante também mesmo, tá? Mas eu quero que vocês tomem nota nisso que eu vou falar. O Espírito Santo, ele tem vontade própria, tá bem? Ele é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, faz tudo em plena unidade com o Pai e com o Filho, mas ele tem vontade própria. É ele quem decide, a decisão está na mão dele, do Espírito Santo. É ele quem decide quem vai profetizar, quem vai interpretar, quem vai curar, quem vai ter dons de manifestação de operações, de sinais, de prodígios, de maravilha. É ele quem decide quem vai ter o dom ali de interpretar visões e revelações. Essa autonomia ele tem. Sabe aquela autonomia? Eu vou fazer aqui uma ilustração um pouco longínqua. Mas, por exemplo, o dono da empresa, ele tem diretores. E esses diretores tomam decisões autônomas. O diretor não pode ficar ligando o tempo todo para o dono da empresa para saber o que ele vai fazer ou não. Ele é o diretor. Ele chegou ao cargo de diretor porque tem competência para isso. O que vai fazer o diretor? Toma a decisão e no dia da reunião lá com a diretoria e com o dono da empresa, ele vai prestar satisfações do que é que ele fez ou deixou de fazer. Assim é também com o Espírito Santo, meus irmãos. Ele está conosco aqui embaixo, tomando conta da igreja de Jesus, e é ele diretamente que manda ou desmanda. É ele diretamente que opera ou deixa de operar. As decisões são dele. Você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê a autonomia do Espírito Santo em levantar os pregadores, levantar os missionários, manifestar os seus dons. É o Espírito Santo presente. Você sabia disso? Algumas pessoas vão perguntar: eu devo adorar o Espírito Santo? Eu devo cantar ao Espírito Santo? Eu devo orar ao Espírito Santo? O Evangelho não ensina isso, tá bem? O Evangelho ensina a gente a fazer isso aí ao Pai e ao Filho. Isso o Evangelho ensina, tá bem? Agora, e se eu orar ao Espírito Santo ou cantar ao Espírito Santo? Fica por tua conta, irmão. Por tua conta. Eu acredito que ele recebe. Eu acredito que ele não se ofende. Mas ele também não fica mandando cantar para ele, orar para ele. Opa, vem para mim aqui que eu vou resolver aqui. Não precisa falar com Jesus, não. Isso não existe, tá, irmãos? Isso aí é o espírito de Absalão. Absalão que fez isso aí com Davi. Não leva nada lá para Davi, não. Fala comigo aqui que eu resolvo. O Espírito Santo não é assim, não. Não é Absalão. Porque o problema nosso são os modismos. Modismos teológicos, modismos aí... Teológicos não, né? Modismos, sei lá... Modismos evangélicos, né? Canta-se ao Espírito Santo. É legal, é bom, a gente sente uma virtude, não acho que ele se ofende. Eu mesmo já participo desses louvores aí, de busca do Espírito Santo.
vez por outra converso com ele também, mas você sabe a distinção entre o Espírito Santo e Jesus? Sabe a divisão entre o Espírito Santo e Jesus? Quando você está falando com o Espírito Santo, você está excluindo Jesus, o que está acontecendo na tua consciência aqui? E se eu nunca orar ao Espírito Santo? A Bíblia não ensina a orar ao Espírito Santo. Não ensina. As pessoas oraram ao Pai e ao Filho. Levaram orações ao Pai e ao Filho. Agora, o Espírito Santo é um Espírito intercessor. Portanto, é um Espírito de oração. Por isso, meus irmãos, o que falta para nós? Falta uma orientação doutrinária das Escrituras para se orar ao Espírito Santo. Tá bem? Isso aí não tem. Elinalva pergunta, né? Deixa eu ver aqui. A Bíblia diz, deixa eu ver. Bom, Elinalva diz assim: se a evidência for, eu sou batizada, e se for língua estranha, também. Se for sonho. Podemos perder o Espírito Santo? O apóstolo Paulo fala: não extingais o Espírito Santo. Portanto, ele pode ficar aí como um carvão sem fogo na vida das pessoas. Agora, perder o Espírito Santo é muito difícil, tá? Não é fácil perder-se o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para ficar. Agora ele pode ter a sua influência apagada, diminuída, tá? Não extingais o Espírito Santo. O que a Bíblia diz que o Espírito Santo é garantia? Quando que eu vou orar? Posso orar ao Espírito? Tá? Já que ele é a pessoa e tem vontade própria. Se eu jejuar, consagrar e buscar para falar de mistério, o Espírito pode não conceder mesmo buscando? Pois eu vejo muitas pregações que dizem que temos que se consagrar para falar em línguas e buscar. Não, a Bíblia não ensina isso, tá, irmão Felipe? A Bíblia não ensina que você tem que fazer nada de sair para receber o Espírito Santo. Agora, o Senhor Jesus falou que nós devemos pedir o Espírito Santo. Se vós, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então o que acontece é o seguinte, pelo menos é o que a Bíblia diz, tá? A Bíblia diz assim, olha, Jesus falou, se eu ficar, tá? Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, aí diz, eu rogarei ao Pai. Quer dizer que a palavra do Senhor Jesus é eu rogarei. Não é que Jesus vai chegar lá e falar, opa, já fiz a minha parte, desce lá Espírito Santo, porque agora é com você. Não tem isso. Porque o Espírito é de Deus. E essa comunhão e esse respeito que existe na Trindade é algo que é lindo. Então o que nós vamos ter lá? Jesus rogando ao Pai. Rogar é muito mais do que pedir, tá? É fazer uma súplica humilhante diante de Deus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então começa assim. Perder o Espírito Santo não é fácil, mas receber o Espírito Santo também não é fácil. Porque o Senhor Jesus tem que rogar por você. Rogar para que o Pai dê a você o Espírito Santo. Agora o Pai concede ao Filho. Tudo quanto o Filho lhe pede é feito, porque ele pede segundo a vontade de Deus. Aí ele entrega ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre você. Ponto. Está em você, manifestando os seus dons e o seu fruto. É isso que ele vai fazer, selando você para a vida eterna, levando as suas orações para dentro da comunhão com o Pai e com o Filho, penetrando todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, porque segundo Deus ele intercede pelos santos. É o que diz a palavra de Deus. Agora, você também tem que pedir. Você tem que pedir porque o Senhor Jesus falou que é para pedir. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Você vai pedir. Peça ao Senhor Deus. Eu já tenho o Espírito Santo, mas eu não vejo nenhuma manifestação dos seus dons. Aí Paulo fala, buscai com zelo os melhores dons. Você começa a buscar a manifestação dos dons do Espírito Santo. Então você busca o Espírito Santo, você busca a manifestação dos dons do Espírito Santo. O Senhor Jesus intercede por você para você receber o Espírito Santo. O Pai lhe concede o Espírito Santo para que fique com você. O Espírito começa a interceder por você com gemidos inexprimíveis segundo a vontade de Deus. E vai ficar com você. Agora, está em você? Seja cheio do Espírito Santo.
e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Não desprezeis as profecias e não extingais o Espírito Santo. O que acontece para se apagar o Espírito de Deus? Ele vai produzir os frutos e o fruto não aparece. Ele vai manifestar os dons e os dons não se manifestam. Você começa a desconfiar da presença do Espírito Santo na sua vida. Você começa a desconfiar da operação do Espírito Santo na igreja. Você não participa das disciplinas espirituais, que é o louvor, a oração e a audição da palavra de Deus. Você não frequenta o lugar de adoração, a igreja. Você não frequenta. Você se ausenta da vida espiritual. Negligencia a leitura da palavra de Deus. O que vai acontecer com o Espírito Santo? Vai ser extinto. Vai ser extinto. Quer dizer, ele vai ser um carvão sem brasa no seu coração. Estou selado para a salvação e é isso que importa. Mas se você deixa de produzir os frutos do Espírito Santo, você entra em dúvida, e aquilo que é de dúvida não é da fé. Aí Paulo fala, tudo que é da dúvida, que não é da fé, acaba sendo pecado. É uma coisa que puxa a outra. Já que nós temos, o apóstolo Paulo fala, já que vocês vivem no Espírito, então andem também no Espírito, tá bem? Carta aos Gálatas. Já que você vive no Espírito, então anda no Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, para que você fique dividido. O que eu vou fazer? Os que são do Espírito pendem para as coisas do Espírito, os que são da carne pendem para as coisas da carne, tentar agradar a Deus, praticando boas obras, ou então desistindo de agradar logo, já que não dá para fazer direito, então não vou fazer nada. Acontece isso daí, tá, irmãos? Deixa eu ver aqui o texto que nós estamos lendo. O Espírito Santo é, pois, o agente de todas as atividades espirituais. É um agente pessoal, com a própria iniciativa e vontade. Como eu disse para os irmãos, ele tem autonomia na igreja, tá bem? Autonomia. As atividades carismáticas, obra do Espírito, segundo a experiência cristã, refere-se a Cristo menos diretamente. Os carismas são dons de Deus conferidos em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, 4. Vamos ler aqui 1 Coríntios 1, 4. Nesse intervalo também, meus irmãos, eu vou pedir para vocês aí estarem sempre orando por nós. Quando vocês forem orar lá por vocês e pela igreja, peçam para o Senhor se lembrar de nós e nos dar vitória, tá bem? Em muitas situações que nós passamos. 1 Coríntios 1, 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Veja só o que é o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, ele é um enriquecimento que você recebe para que você, diante de Deus, esteja rico. Que tipo de rico? Com as riquezas espirituais. Essa é importante. Lembra lá da carta que o Senhor Jesus enviou para a igreja de Esmirna? Você é pobre, mas você é rico. Não tem os recursos materiais, mas o que você tem? Não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Não é que eu lhe empresto. O que tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, paralítico, levanta e anda. Cada dom do Espírito Santo é uma riqueza espiritual, meus irmãos. É com esta riqueza, com esta pedra preciosa, é com este ouro que se faz as obras de Deus. Quando você trabalha com o Espírito Santo e pelo Espírito Santo, a sua obra é aprovada. Agora faz sozinho, madeira, palha e feno, tá bom? Então Paulo diz aqui, ó, em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, como foi o mesmo testemunho de Cristo confirmado entre vós. Por quê? Quando o Espírito Santo ele manifesta um dos seus dons, ele faz isso confirmando a obra de Jesus, confirmando o dom de Cristo, confirmando o Evangelho de Jesus. É importante a gente crer na manifestação dos dons espirituais. Por quê? Porque eles são manutenções, tá bem? Evidências
de que aquilo que está escrito na palavra de Deus é verdade plena e absoluta. Os dons, eles dão suporte para que aquelas pessoas que estão de fora creiam nas Escrituras. E para nós que estamos aqui, sejamos fortalecidos. Quando os dons param de se manifestar, meus irmãos, a gente entra em precariedade de fé. Vai levando a fé como dá. Mas quando os dons estão se evidenciando, isso aí se fortalece cada vez mais. Olha, o que a Bíblia diz é verdade. Olha só o que está sendo pregado é verdade. Os dons dão muito suporte para a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo fala aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6. Como foi o mesmo testemunho de Cristo confirmado entre vós. A Bíblia diz que Deus ia confirmando a palavra dos apóstolos com os seus dons. Versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta. Era uma igreja, a igreja de Corinto, que tinha a manifestação de todos os dons do Espírito Santo. Como que faz isso? Buscando, tá, irmãos? Buscando. Você crê? Creio. Então busca. Mas eu posso buscar todos os dons? Nenhum dom vos falta. Você crê? Busca. Busca, busca, meu irmão. Pede. Para quem? Pede para o Pai. Pede para Jesus os dons. Aí Ele e o Espírito Santo vão decidir qual dom que vai dar para você. Para o edifício da igreja, tá bem? Para a edificação da igreja. Não é para a autoexaltação. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Para esperar que o Senhor Jesus se manifeste o dom, tá bom? O dom você já tem. O dom já está em você, pelo Espírito Santo. Agora você espera Deus te usar, tá? Você espera a manifestação de Jesus, as oportunidades de Jesus. Você pede para o Senhor Jesus usar você, para você ser instrumento do Senhor, para você não usar o Senhor, tá bom? Não é para você usar Deus. É até ridículo mesmo. Eu vou usar Deus agora, que eu estou com vontade de usar Deus. Não é para a gente usar Deus, irmãos. É para que nós usemos os dons do Senhor para edificar a igreja quando Jesus se manifestar, quando for a vontade dele. Você tem os dons e as oportunidades não estão surgindo. Peça para Deus abrir a porta. O apóstolo Paulo fala: irmãos, orem por mim para que quando eu abrir a minha boca me seja dada a palavra da pregação. Então você tem o dom. Você pede para Deus colocar a palavra na sua boca e pede para Deus abrir a porta para você. Olha, muitas vezes eu quis ter com vocês, mas não deu. Então a gente vai orar para que Deus dê oportunidades. Isso aqui é uma batalha, meus irmãos. É uma batalha espiritual. É nós, o Espírito Santo e Deus, abrindo flanco para poder pregar o Evangelho de tudo quanto é maneira. E a partir do momento que ele começar a se manifestar, glória a Deus e aleluia, meus irmãos. Vai ter trabalho, hein? Você vai dormir menos, tá? Vai dormir menos, mas vai dormir bem, tá? Em nome do Senhor Jesus. Durma bem. Deixa eu falar em dormir bem, deixa eu ver aqui, meus irmãos. Faltam 10 minutos para a gente terminar a nossa aula de hoje, né? Para a gente dormir bem. Precisa dormir, né, irmão? Deixa eu ver. Enriquecido em toda doutrina e ciência, de maneira que não lhes falta carisma algum, enquanto aguardam a manifestação do Senhor Jesus. Cristo Jesus é a origem de todos os carismas, no sentido de que eles dependem de nossa união com Cristo, e a parousia impor-lhes a termo. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 13, tá? O irmão e a irmã que está aí com a Bíblia fácil, vai ler comigo 1 Coríntios capítulo 13. Até quando que eu preciso dos dons espirituais? Tá bem? Até quando? 13, versículo... Vamos lá. Versículo 8. Eu espero fazer aqui uma breve exegese dessa passagem e com isso aqui a gente terminar a nossa aula de hoje. 1 Coríntios 13, do 8 a seguir. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então
o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Por quê? Agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem fé, esperança e o amor. Estas três, mas o amor é o maior destes. Então, como que nós interpretamos essa parte das Escrituras, meus irmãos? Até quando que nós precisamos dos dons espirituais? Nós esperamos até que aquilo que é perfeito chegue. Enquanto nós não estamos aperfeiçoados, precisamos de profecias, língua e ciência. Tudo isso aí é parcial. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Até quando eu preciso dos dons de curar? Porque no céu não tem doente, meus irmãos. Não tem cego, não tem mudo, não tem manco. No céu, todos são perfeitos. Aqui, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas no céu não precisa de profecia, meus irmãos. Porque as profecias são enigmas. O apóstolo Paulo fala, hoje nós estamos olhando para um espelho. Que tipo de espelho? Um espelho embaçado. Um espelho nublado. Tudo que a gente vê hoje, meus irmãos, a gente precisa de acender uma lâmpada. O apóstolo Pedro falou, o que é a profecia? A profecia é uma lâmpada acesa num lugar escuro. Isso que é a profecia. É um enigma, é um mistério. Aí Paulo ele pega e diz o seguinte, vocês querem saber como que é direitinho? Quando a gente era menino, a gente andava como um menino, pensava como um menino, discorria como um menino. O que é a profecia? A profecia é a infância da nossa espiritualidade. O que é o falar em línguas? É a infância da nossa espiritualidade. O que são os dons de curar? Infância da nossa espiritualidade. O que é o estudo da palavra de Deus? Infância da nossa espiritualidade. Chegará um dia, meus irmãos, em que nós não precisaremos passar 2 horas para estudar. Chegará um dia em que as profecias vão desaparecer. Não é necessário Deus falar mais em mistério conosco por línguas estranhas. Chegará um dia em que, assim como Ele é, o veremos. E nós o conheceremos, assim como dele somos conhecidos. Enquanto isso, o que a gente faz? Enquanto isso, fé, esperança e amor. Enquanto isso, creia, meus irmãos. Enquanto isso, espera. Enquanto isso, seja aperfeiçoado no amor. Porque o amor cumpre toda a lei. É o que diz a palavra de Deus. Inclusive, Martinho Lutero chegará a dizer o seguinte, que o amor, ele é o solo aonde os dons espirituais se manifestam. Uma pessoa que tem dons espirituais, mas não ama o seu próximo, tem dons espirituais, mas despreza a igreja de Deus, que adianta? O apóstolo Paulo vai dizer para nós aqui, no texto que nós estamos lendo, 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Então, quem quer dons espirituais tem que ter o solo do amor.
Aí você pode profetizar à vontade, falar em línguas à vontade, revelar à vontade, porque o amor não faz mal ao próximo. Amém? Bom, meus irmãos, chegamos aqui ao término da nossa aula dessa noite, em nome do Senhor Jesus, tá bem? Desliga ali, Adriel. Nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor. Eu estou lendo aqui o chat, os irmãos agradecendo ao Senhor.